Oi pessoal, hoje a gente vai ter mais uma aula sobre população e demografia e o nosso tema hoje são as teorias demográficas. Aqui a gente já tem uma imagem bem interessante que retrata bastante essa questão, porque as teorias demográficas elas surgem num cenário de dúvidas. Será que o crescimento da população mundial é responsável pela fome, pela pobreza, pela miséria? Será que ele é o único responsável? Será que não existem outros fatores que colaborem? Não é? Será que a distribuição de renda desigual e injusta não geraria a fome e a miséria ao invés do crescimento e do quantitativo populacional? É importante levar em consideração, quando a gente analisa as teorias demográficas, que o mundo que nós conhecemos, né, passou por vários ciclos socioeconômicos e inclusive de produção tecnológica também. O avanço tecnológico ele contribui em várias áreas da vida humana, desde a medicina à produção de alimentos. Então, a tecnologia empregada na produção de alimentos foi favorável para novas formas e melhor aproveitamento do cultivo, tá certo? Agrícola. E isso fez surgir oportunidades a aumentar a produção mundial de alimentos. Então, a grande questão não é a falta de alimentos em si, mas a falta da renda para ter acesso a esse alimento. E aí é que vem o X, e aí que vem o problema que nós temos nessa equação. Porque a questão da fome e da miséria está atrelada, especialmente, à desigualdade socioeconômica gerada pelo capitalismo e pelos países que se concentram num cenário de desenvolvimento do capital. São aqueles países que exploram os países menos desenvolvidos e nessa exploração levam milhares e milhares de pessoas à miséria e à pobreza, tá certo? Então, gerar renda, ter crescimento econômico, não é necessariamente sinônimo de desenvolvimento socioeconômico. Por quê? A gente pode ter um país que cresce, que tem sua economia crescendo, que gera renda, mas que não vai distribuir essa renda de uma forma mais justa entre a população. E aí a consequência desse processo é a desigualdade socioeconômica, é o aumento da fome e da miséria. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhadinha melhor nisso. Os índices de crescimento populacional são há muito tempo alvo de estudos e preocupações por parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e economistas. Há, assim, diversos estudos e apontamentos sobre o crescimento, a diminuição e a estabilização dos quantitativos populacionais em todo o planeta. A gente já teve uma aula, inclusive, sobre transição demográfica que fala sobre isso. E aí vai surgir Thomas Robert Malthus. A primeira entre as teorias demográficas, ou a mais conhecida dentre elas, foi elaborada por Thomas Malthus, um homem, um pastor, protestante e economista inglês, que em 1798 publicou uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. O seu trabalho refletia, de certa forma, as preocupações de sua época, e é preciso melhor entender o contexto histórico sobre o qual as premissas de Malthus, da teoria malthusiana, foram elaboradas. No contexto histórico era o seguinte, a Inglaterra do século XVII havia iniciado o processo de revolução industrial, o que contribuiu para um rápido crescimento das populações das cidades industrializadas, notadamente Londres, o que a gente conhece como processo de urbanização. O número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos, o que, somado aos baixos salários e às precárias condições de trabalho e moradia, contribuía para o aumento da miséria e da pobreza nesses centros urbanos europeus. Então a gente até tinha o emprego, o trabalho, mas os salários eram muito baixos, que não dava assistência e não dava condições justas da busca pelo alimento, para combater essa miséria. Diante disso, Malthus, em sua teoria demográfica, considerou que os problemas sociais estavam relacionados com o excesso de população no espaço das cidades. Além disso, ele previu que a população tendia a crescer ainda mais rapidamente do que outrora, o que o fez concluir que o crescimento demográfico seria superior ao ritmo de produção de alimentos. Está aqui a teoria de Malthus. Ele diz que o crescimento da população
é superior ao ritmo de produção de alimentos. Então, se a população cresce muito e não se acompanha a produção de alimentos, automaticamente aumenta a miséria e a fome. Mas Malthus não contava com vários fatores, como a produção tecnológica, o desenvolvimento socioeconômico, né? As pesquisas que melhoraram a produção de alimentos e etc. Aqui está a teoria básica de Malthus, tá? Percebam que a população cresce num ritmo muito maior do que os recursos que vai suprir e matar a fome dessa população. E aí Malthus propôs o chamado controle populacional. Preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica. 2, 4, 8, vocês conhecem essa linha de progressão. Enquanto a produção de alimentos e bens de consumo crescia conforme uma progressão aritmética, né? 2, 4, 6, ela não dobrava, tá bom? Assim, para evitar a ocorrência de grandes tragédias sociais, Malthus defendia o controle moral da população. Olha o nome, controle moral. Dessa forma, os casais só deveriam possuir um filho caso tivessem condições para sustentá-los. Então, ele já preconizava a ideia de um controle populacional. E recentemente a gente viu, a China passou por esse processo de controle populacional, porque a população estava crescendo fora de controle deles, e aí os chineses tinham ainda um processo muito antiquado de produção econômica e começaram a investir na produção tecnológica, na produção do seu comércio interno, utilizaram a grande mão de obra que tinha e perceberam que poderia-se ter um crescimento econômico que seria um fator de diminuição da pobreza e da miséria na China. Então a China começou a utilizar a teoria de Malthus, mas percebeu que a população grande, a sua grande quantidade de população, também seria um fator positivo econômico, gerando uma grande quantidade de mão de obra, tá bom? E aí vem as teorias que vão ser posteriores a de Malthus. Marx, né? Então vamos ter a teoria marxista, que diz o seguinte: no contexto das teorias demográficas, não tardaram a aparecer aqueles que vão contestar Malthus. A principal delas é uma das derivações do pensamento de Karl Marx. Veja só, não foi Marx que criou essa teoria, mas é uma teoria que derivou dos pensamentos dele e vai receber esse nome de teoria reformista ou teoria marxista. Para essa teoria, não era o excesso populacional responsável pelas condições de miséria e pobreza no espaço geográfico, mas sim as desigualdades sociais, como a concentração de renda no contexto da produção capitalista. E essa sim é uma teoria interessante de se analisar, porque ela analisa não é o excesso de população e a falta de alimentação, mas ela analisa a falta de renda dessa população para ter acesso à alimentação. É porque hoje em dia se criou um negacionismo científico, uma popularização de temas chulos em relação a alguns pensadores, como é o caso de Karl Marx, tá? Então veja só, não é você falar da teoria de Marx e você ser, como eu já escutei por aí, comunista. Comunismo não tem absolutamente nada a ver com teoria demográfica, gente. É por isso que é importante a gente estudar, para não sair por aí replicando asneiras que são ditas às vezes por chefes de nações, né, por políticos, que são pessoas pouco informadas, mas que são oportunistas, né, corruptos, oportunistas, que gostam de utilizar esses temas polêmicos, né, para chamar a atenção, mas que na verdade são ignorantes e alienados, não entendem do que falam, tá? É sempre bom ter conhecimento e estudar para a gente não cair nessa besteira de ficar reproduzindo ideias que são falsas, tá bom? Aqui tem um exemplo, ó. Mulher, são coisas como essa que me fazem sentir aquela horrível sensação de derrota. Brasil, campeão da Copa do Mundo. A gente tem campeonatos de mundial de futebol, a gente tem campeonatos em outras, somos campeões em outras modalidades, né? Mas é aquele típico pão e circo ao povo, porque enquanto se tem uma seleção brasileira campeã de futebol,
a gente vai ter o Brasil campeão em desigualdade socioeconômica, faltando saneamento básico, escolas ruins, saúde precária, uma pandemia e um vírus consumindo mais de 250 mil habitantes no país. E aí a gente comemora títulos de futebol, né? É bem uma questão de prioridades no Brasil. Malthus estava errado. Com o tempo, o que também se percebeu foi que Malthus errou por subestimar a capacidade de produção de alimentos. Apesar do acelerado crescimento populacional que ocorreu na Europa até a década de 70, a produção de alimentos foi superior em razão das sucessivas transformações tecnológicas proporcionadas pela segunda e pela terceira revolução industrial. Então, Malthus não chegou a prever esse avanço tecnológico, tá? Que era uma das soluções propostas para o problema da fome e da miséria. E aí vem os neomalthusianos. Após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento de Malthus foi retomado naquilo que ficou conhecido como teoria neomalthusiana. A popularização dessa teoria, aconteceu porque no pós-guerra houve um rápido crescimento da população. A gente já estudou isso em transição demográfica. O que foi chamado de explosão demográfica ou baby boom. Um período em que o número de nascimentos foi muito superior ao número de mortes. Isso é um pouco sentimental e cultural. A população estava sentida com as perdas de milhares e milhões de pessoas nesse período da guerra. E aí houve um crescimento populacional devido a essa perda sentimental e cultural, tá? Para tentar repor essa ausência populacional. E aí nós vamos ter controle populacional igual a qualidade de vida. Para os neomalthusianos, o desenvolvimento da qualidade de vida e da economia de um país ou região vai passar necessariamente pelo controle da população. Eles apontam que as causas da miséria da população mais pobre são, entre outros fatores, associados com o elevado número de filhos por família, né? E aí vem a questão, será que é isso mesmo? Será que é a falta de oportunidades financeiras para se chegar a uma qualidade de vida melhor, né? Os ecomalthusianos vão surgir e questionar a relação de desequilíbrio entre o crescimento populacional e a distribuição de recursos naturais, além da capacidade da natureza em resistir à crescente intervenção humana em função de um aumento gradativo das populações. E aí a gente vai ter o número crescente de pessoas na Terra demanda uma maior utilização de recursos naturais e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Nesse caso, a tendência é que se chegue a um ponto em que haverá tantas pessoas no mundo que o meio ambiente não será capaz de suprir a necessidade de todas essas pessoas. Isso é um ponto a se pensar, tá? É a questão do desenvolvimento sustentável. E aí vem, a maior quantidade de habitantes na Terra também gera mais impactos ambientais, podendo prejudicar o clima, os solos e os recursos renováveis de um modo geral. Até mesmo a ideia de sustentabilidade ficaria em xeque, uma vez que sua definição trabalha com a ideia de garantir a natureza e os recursos naturais para gerações futuras. Então, o que entra em xeque aqui não é mais a utilização do recurso natural, mas a utilização sustentável desse recurso natural, para que as próximas gerações tenham acesso ao que nós temos hoje e possam manter a produção econômica em equilíbrio, em desenvolvimento sustentável e manter esse crescimento e esse desenvolvimento da população. No geral, aqui tem uma imagem interessante de Thanos, né? Thanos no filme Os Vingadores, ele falava muito sobre essa teoria de Malthus, né? Ele falava que era preciso reduzir a população pela metade para que a gente mantivesse a vida no planeta. Mas, no geral, gente, eu queria finalizar a ideia para vocês, que é o seguinte, Malthus ele tinha um pensamento com os dados que ele tinha na época, né? Século XVIII. Não era uma informação concisa como nós temos hoje. O grande problema da miséria no mundo hoje é a falta de acesso a uma distribuição de renda justa, porque os países precisam crescer, precisam gerar renda, mas também precisam distribuir essa renda de um jeito mais justo entre a população, para que todos possam ter acesso a alimentos e consequente qualidade de vida. Então o problema está mais na exploração econômica do que qualquer outra coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais. Até lá!